Boa tarde! Hoje nós vamos falar sobre as variações linguísticas. As variações linguísticas são as várias formas que a nossa língua pode ser usada. Nós temos as situações que nós podemos e nós devemos usar a língua, tá? A linguagem formal é a norma culta, é aquela linguagem de acordo com a gramática, que nós temos que estruturar as nossas frases, os nossos textos, de acordo com as regras gramaticais. Então, eu tenho que seguir todas as regras, tá? Então, numa situação formal, numa palestra, em uma aula, em um texto, né, em uma resposta na apostila, vocês têm que usar a linguagem formal. Eu coloquei aqui como exemplo, ela estava na sala, é a linguagem formal, né? O verbo estar aqui eu usei em uma situação formal. Agora, em uma situação informal, eu coloquei o verbo ela estava na sala. Nós usamos essa situação informal, às vezes numa conversa entre amigos. A gente acaba falando sem estar na situação formal, tá? Outro exemplo que eu posso citar para vocês de situação informal que nós usamos muito são as expressões e aí, né, que a gente tem que evitar em um texto, pois elas não são reconhecidas gramaticalmente, tá? E as variações linguísticas, elas podem ocorrer além do contexto da situação que nós devemos saber usar. As variações linguísticas ocorrem também por causa do regionalismo. Uma determinada região do país fala de uma forma, tem algumas gírias, diferente de outras. A idade, tá? Por exemplo, os nossos avós têm um tipo de gíria, nós já temos outras gírias. Então a idade interfere. Outra situação, até mesmo a profissão. Às vezes um professor tem uma gíria diferente de um médico, tá? Então tudo isso são as variações da língua. Uma pessoa, por exemplo, que mora na zona rural pode ter também outro tipo de linguagem diferente de uma pessoa da zona urbana. E isso a gente tem que estar muito atento para não ter o preconceito linguístico, porque não é uma forma errada de se falar, tá? Nós temos que respeitar esse regionalismo, essa variação linguística. Só que devemos também atentar para a importância do uso adequado ou inadequado de acordo com as situações, tá bom?